Os cabelos, Diego, tá muito arrepiado? Meus cabelos estão... O doutor Jader está bem, alinhado. Ok? Não estranhe se começar a espirrar mais a partir deste mês ou se notar mais pessoas com sintomas de alergia ao seu redor. A chegada da primavera, hoje, dia 22 de setembro, evidencia um problema que atinge parcela significativa da população, a alergia ao pólen, também conhecida como rinite alérgica sazonal. Obrigada, doutor. Sobre esse assunto, a gente conversa com o otorrinolaringologista Dr. Jader Francis Carvalho Oliveira. Dr. Jader é formado pela Universidade Católica de Pelotas e possui residência médica em otorrinolaringologia pela Universidade Federal de Santa Maria. Ele atende aqui em Birubá, pessoal, junto à Clínica Compostura. E atende também em Cruz Alta, né, doutor? Isso. Muito obrigada por atender a gente. Doutor Jader, afinal, o que é alergia? Alergia é uma hipersensibilidade a alguma coisa. Por exemplo, ao pólen, né, que é o caso. Alguma substância externa, seja um alimento, seja uma partícula, ela vem e gera uma resposta inflamatória. A tua imunidade reconhece aquela substância como se fosse um agressor, um invasor, e ela gera uma resposta inflamatória para combater aquilo, que muitas vezes não é um micro-organismo que está te causando mal, mas o teu organismo reconhece como se fosse. A primavera é tão bonita, tão cheia de flores, mas para quem tem esse problema de alergia sofre um pouquinho mais, bastante, né, doutor? O que é um alergeno? Por exemplo, o pólen, né? Ele tem esse potencial de gerar em algumas pessoas predispostas, gerar uma resposta inflamatória, né? Então, assim, precisa da interação, da predisposição pessoal. Por exemplo, eu tenho rinite alérgica, eu tenho hipersensibilidade ao ácaro, né, o ácaro, nesse caso, é um alérgeno que me provoca essa resposta inflamatória. Algumas pessoas é o pólen, né? Algumas pessoas podem ter hipersensibilidade, falando no caso da rinite alérgica, a pessoa pode ter hipersensibilidade ao frio, né? A mudanças de temperatura e desencadear sintomas também. O que causa a alergia? É exatamente isso que eu acabei de falar. É a interação entre fatores genéticos teus, essa predisposição do teu sistema imunológico a reconhecer substâncias que na verdade não são nocivas, né? O pólen não é uma doença, o pólen não vai me fazer mal, mas o meu corpo reconhece como se fosse um invasor, e daí ele gera essa resposta inflamatória para tentar eliminar, e daí que gera os sintomas, né? O que acontece quando um alergeno penetra no organismo de uma pessoa alérgica? Gera essa resposta. Exatamente. Essa pode cortar. A alergia tem cura ou tem alguma forma de controlá-la? Não tem cura, tem tratamento. A gente consegue controlar e controlar bem, né? Hoje em dia com medicações de uso contínuo, né? Que a gente usa de forma segura e com poucos efeitos colaterais. A procura ao médico aumenta na primavera? Bastante. As queixas de rinite alérgica, elas aumentam muito, né? É uma doença crônica e, na verdade, a rinite alérgica é a doença crônica mais comum. Aproximadamente 30% das pessoas têm rinite alérgica, né? Se você comparar com hipertensão arterial, por exemplo, são 20% das pessoas. Diabetes, em torno de 10% das pessoas. Então, a rinite alérgica é muito mais comum, é a doença mais comum do mundo. Um número bem alto doença mesmo, crônica, né? Como são feitos os testes para saber se tem alergia, doutor Jader? Existem testes cutâneos, que são aqueles que se coloca
alguns adesivos com aquelas substâncias alérgenas, né? Às vezes é colocado, aplicado no braço ou nas costas, né? Daí você coloca aquele adesivo que tem aquele elemento, por exemplo, o pólen, o ácaro, enfim, alguma outra substância que possa causar alergia. Daí você aguarda um certo período e avalia a resposta local, né? No caso, alergia na pele, né? Uhum. Mas assim, muitas vezes só pela história a gente já faz o diagnóstico. A pessoa já chega e me fala, olha, doutor, na primavera meu nariz começa a escorrer, eu começo a espirrar, coçar o nariz, o olho fica vermelho, eu começo a lacrimejar e não precisa nem fazer exame, né? Você já faz o diagnóstico só na conversa, na história, né? Às vezes podem confundir-se as alergias com uma constipação ou até mesmo uma gripe. Sim, os sintomas nasais são muito semelhantes, né? Com a diferença principal que quando você tem a gripe é causada por um vírus, né? O vírus da influenza. Daí tem vários tipos, H1N1, enfim, tem outros subtipos, né? Os vírus, eles costumam dar febre, né? Que não dá na rinite alérgica, dor no corpo, dor muscular, dor de cabeça, que a rinite alérgica geralmente não tem esses sintomas, né? E, claro, dá os sintomas nasais. São esses sintomas que confundem, né? Entope o nariz, começa a escorrer, dá vontade de espirrar, dá vontade de coçar o nariz. O olho bem vermelho. O olho bem vermelho. Mas se você não tem febre, não tem dor no corpo, não tem dor de cabeça, é mais provável que seja rinite do que uma gripe, ou hoje em dia muito falado o coronavírus, né? Que tem sintomas também. Tem mais isso, que a gente tem que se cuidar. Alergias são hereditárias, doutor Jader? Sim, tem uma forte associação com histórico familiar, né? Componente genético. É muito comum você ter na mesma família, o pai tem alergia, o filho, os irmãozinhos, né? Ou às vezes a mãe. Então tem esse fator hereditário, sim, com certeza. Se tiver o pai e a mãe, qual a porcentagem? Quase 100%? Quase 100% que vai garantia. Na sua opinião, as alergias elas estão aumentando? Porque a gente passa pela rua, né, pessoal? A gente vê nessa época do ano bastante gente com esses sintomas. Sim. E está aparecendo novas alergias ou isso não existe? Não me parece que está aparecendo novas alergias, mas pelo fato de, nessa época, principalmente por causa da floração, né, tem mais pólen circulando no ar, então as pessoas acabam tendo mais sintomas, né? Então a gente tem essa impressão de que tem mais casos, mas na verdade é que esses 30% da população, né, que tem a rinite, e isso varia, às vezes em algumas cidades, alguns grupos a gente pode ter mais pessoas ainda que tem mais que 30% de pessoas que têm rinite alérgica. Então imagina como de cada 10 pessoas que você encontrar na rua, 3 vão estar atacadas da rinite, com o nariz entupido, escorrendo e coçando, né? Doutor, o tratamento é de uso contínuo? Se faz desde o diagnóstico? Depende da intensidade dos sintomas, né? Se a pessoa tem uma rinite mais leve, que, por exemplo, ataca uma vez por mês, a cada 15 dias, né? Você pode simplesmente tomar uma medicação, um comprimido antialérgico, que vai melhorar, né? Bastante. Mas tem pessoas que não, tem que fazer tratamento contínuo. Muitas pessoas tratam durante a primavera, chega no verão, melhora, suspende o tratamento e geralmente essas pessoas, quando começa a cair a temperatura de novo, outono e inverno, podem precisar usar novamente. As alergias, tanto da floração como a alimentar, elas geram os mesmos sintomas? Geralmente, assim, alergia alimentar, por exemplo, se a pessoa tem alergia a frutos do mar
ou alergia a amendoim, a pessoa, ao ingerir o alimento, ela pode ter sintomas sistêmicos no corpo todo. Por exemplo, edema nos lábios, incha o rosto, coceira no corpo, né? A alergia respiratória, no caso a rinite, que é na parte nasal, ela costuma dar sintomas só no nariz, né? Então, a diferença basicamente é essa, né? Mas pode ter, na alimentar, ao ingerir, você pode ter sintomas nasais também, mas vai estar acompanhado de sintomas no corpo, coceira, edema no rosto, né? Muito bem. A alergia pode surgir em qualquer idade ou, né, desde criança, mais velhos? Pode iniciar a partir dos 2 anos de idade, tá? Mas assim, é mais comum crianças um pouquinho maiores, a partir dos 5, 6 anos de idade, adolescência, adultos jovens, né? Até os 40 anos de idade geralmente aparece. É muito difícil aparecer rinite alérgica depois dessa idade, né? Daí tem que investigar melhor, né? Mas geralmente é crianças, adolescentes e adultos jovens. Acho que eu tô salva então. Dr. Jader, tem como evitar as alergias? Tem algo que as pessoas possam fazer nessa época do ano, em casa ou na rua, para evitar uma crise? Sim, prevenção é evitar a exposição ao alergeno. Então, se você tem alergia de pó, poeira, mofo, você vai manter o ambiente limpo, né? Manter arejado, né? Para evitar de criar um mofo. Uma coisa que é muito comum em criança, às vezes tem cobertor, bichinho de pelúcia, né? E daí isso acumula ácaro naqueles pelos, né? E a criança vai desenvolver alergia. Então, de preferência, evitar de ter bichinho de pelúcia, se a criança tem a rinite alérgica, né? Ou manter embalado, que quiser tirar para brincar, mas depois tem que guardar. E evitar cobertor também de pelúcia, melhor seria um edredom, né? E a limpeza do ambiente, né? Sempre, não pode ter poeira. Tapetes e cortinas? Tapetes e cortinas também não, evitar. Depende muito da intensidade dos sintomas, né? Mas tem pacientes que tem que tirar tudo de casa, que acumula poeira, porque senão não melhora. Olha só. Pessoal, esse foi um bate-papo aqui rapidinho com o Dr. Jader sobre essa época do ano, então, que a gente vê esse aumento das crises, né, de alergias. Ficou com alguma dúvida? O Dr. Jader atende uma vez por semana, isso, doutor? Isso. Aqui em Birubá, junto à Clínica Compostura, a gente vai disponibilizar o endereço e o telefone aqui. Agenda um horário e vem conversar com ele. Dr. Jader, obrigada pela disposição e por fazer esse esclarecimento tão importante à comunidade. Obrigado. Ok, Dia.